E aí galera que vai assistir minha aula, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de preparação para Enem vestibular, continuando aí com razão e proporção, hoje com regra de 3, simples e composta, tá? É um conteúdo que a galera pode parecer muito fácil, regra de 3, mas tem algumas coisinhas aí que a gente precisa observar para não errar questões, tá? Então vamos lá. Regra de 3 simples. Quando é que a regra de 3 é simples? É uma regra prática para resolver problemas que envolvam duas grandezas, e essas grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então a regra de 3 simples, a característica é ela comparar duas grandezas. Se for mais de duas, aí não é mais regra de 3 simples, e sim composta. E as grandezas elas podem aparecer no problema diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando é que ela vai ser diretamente proporcional? Quando uma grandeza aumentar e a outra também tender a aumentar. Ou quando uma grandeza diminuir e a outra também diminuir. Ela vai ser diretamente proporcional. E ela vai ser inversamente proporcional quando uma grandeza aumentar e a outra tender a diminuir, ou quando uma grandeza diminuir e a outra tender a aumentar. Então serão grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá resolver aqui o nosso primeiro exemplo. Um jardineiro consegue cortar a grama de um gramado em forma de quadrado com 120 metros de lado em 15 horas. Quantas horas o mesmo jardineiro levaria para cortar um gramado de 6.000 metros quadrados de área? Então vamos lá entendendo aqui a questão. Esse jardineiro consegue cortar um gramado em forma de quadrado, tá? Fazer um gramadozinho quadrado aqui, com 120 metros de lado, ou seja, a medida do lado desse gramado é 120 metros. E ele consegue fazer isso em 15 horas. Aí a pergunta: quantas horas o mesmo jardineiro levaria para cortar um gramado de 6.000 metros quadrados? Pessoal, então vamos atentar aqui para uma coisa. O lado do jardim está em metro e a pergunta quer saber quanto tempo ele levaria para cortar em metros quadrados, certo? Então, metro e metro quadrado são coisas diferentes. Então, na hora que a gente for comparar aqui a grandeza, a gente já tem que tirar aqui, a área desse jardim. Então, se o lado é de 120 metros, a área de um quadrado vai ser lado vezes lado, né? Então, 120 vezes 120 é só fazer 12 vezes 12. Vai dar 144 e colocar esse zero daqui e o zero daqui. Então, vai dar aí uma área de 14.400 metros quadrados. Então, para a gente armar o nosso probleminha, vai ser assim, 14.400 metros quadrados. Ele consegue fazer em 15 horas. Então, a gente está comparando aqui a área com hora, beleza? Quantas horas, ou seja, o x vai vir aqui, o mesmo jardineiro levaria para cortar um gramado de 6.000 metros quadrados? Então, 6.000 metros quadrados está para x. Aí agora a gente vai analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Seguinte, trabalhando 15 horas, ele consegue aí aparar 14.400 metros quadrados. Diminuindo a área para 6.000 metros quadrados, ele também vai diminuir o tempo, né? Diminuir o tamanho da área, então ele vai levar menos tempo. Então, as duas grandezas diminuíram. Então, ela é diretamente proporcional. Então, quando ela é diretamente proporcional, aí você vai multiplicar, fazer a regra de 3 normal, multiplicar cruzado, ok? Então, você vai fazer 14.400 vezes x. Outra dica interessante, você pode reduzir aqui um pouco esses números, já que são proporções, cresceram igualmente. Vamos diminuir, tirar um zero daqui, um zero daqui, tirar outro zero daqui, o zero daqui. Ficou 144,60. E se eu analisar um pouquinho mais a fundo, 144,60 são ambos divisíveis por 12.
144 dividido por 12 vai dar 12. Então, vou ficar 12 está para 15. E 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 está para x. Okay? Em vez de eu trabalhar com 14.400, vou trabalhar com 12. Em vez de eu trabalhar com 6.000, vou trabalhar só com 5. Números menores, melhor de calcular. Então, 12 vezes x é 12x. 5 vezes 15 vai dar 75. X é igual a 75. E esse 12 que está multiplicando vai passar dividindo. 75 dividido por 12, vou fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, vai dar 6,25 horas. Ok? Analisando aqui as nossas opções, ó. Tem 6,25 horas? Não, né? Então, como é que a gente vai fazer para descobrir qual é a opção certa? Ó, esse 6 aqui já é horas, tá? Então, esse 6 aqui já é horas. Falta a gente descobrir agora esse 0,25, quantos minutos vão ser. Então, é só a gente fazer uma nova regrinha de 3 bem rápido. Ó. Por quê? 1 hora não são 60 minutos? Então, 0,25 horas vão ser quantos minutos? X. 1 vezes x vai dar x. 0,25 vezes 60 vai dar 15. Então, esse tempo aqui foi de 6 horas e 15 minutos. Então, a opção correta aqui é a letra C. Ok? Probleminha normal aí, de regra de 3, simples, diretamente proporcional. Vamos ao nosso exemplo 2. Vamos lá. Um suinocultor tinha ração para alimentar os seus 100 porcos por 30 dias. Se o consumo diário de ração é constante e o suinocultor comprou mais 20 porcos, então a ração irá durar quantos dias? Então vamos lá, mais probleminha, né? Ele tem aqui um número de porcos, que é 100, e ele tem ração suficiente para alimentá-los durante 30 dias. Vou colocar aqui 100p, que é porcos, e 30d, que vai ser 30 dias. Se o consumo diário de ração é constante e o suinocultor comprou mais 20 porcos, então se ele comprou mais 20 porcos, agora ele tem 120 porcos. Então a ração irá durar quantos dias? X dias. Agora a gente vai analisar aí se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Seguinte, com 100 porcos, ele tem ração que dá para 30 dias. Se ele aumentou o número de porcos, significa que eles vão comer mais, então não vai durar 30 dias, vai durar menos, né? 100 porcos comem em 30 dias, 120 porcos vão comer em menos dias. Então, o que aconteceu? Aumentou o número de porcos, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque uma aumentou e a outra diminuiu. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, ao invés de multiplicar cruzando assim, ó, a gente multiplica em linha, a gente multiplica assim, ó. Ok? Então, como é que vai ficar aqui essa multiplicação? Mais uma vez, ó, como são grandezas proporcionais, eu posso dar uma diminuída aqui nesses números. Ó. 100 e 120 eu posso de cara tirar o zero, ficou 10 e 12. 10 e 12 dá para dividir ambos por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 12 dividido por 2 vai dar 6. 30 e x. Então, mais uma vez, ó, ao invés de trabalhar com 100 e 120, eu reduzi os números para 5 e 6. Então, como agora a multiplicação, aliás, ela é inversamente proporcional, a gente vai multiplicar em linha. 6 vezes x, 6x, 5 vezes 30 é 150, então x é igual a 150 e esse 6 que está multiplicando passa dividindo. E 150 dividido por 6
vai dar 25 dias, né? Então, a nossa opção correta aqui é a letra C. Ok, pessoal? Regra de 3 simples, porém, você tem que analisar aí se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Continuando a nossa aula, agora a gente vai para a regra de 3 composta. Ok? Vamos lá. É uma regra prática para resolver problemas que envolvam 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Lá na regra de 3 simples, a gente só tinha 2 grandezas. Aqui na regra de 3 composta, você pode ter 3 ou mais grandezas e essas grandezas também podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Vamos lá para a resolução aqui do nosso primeiro exemplo. Numa gráfica existem 3 impressoras que funcionam ininterruptadamente 10 horas por dia durante 4 dias, imprimindo 240.000 folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480.000 folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as 2 máquinas restantes? Olha aí que problema complexo, galera. Então, tem uma forma, um macete da gente resolver a regra de 3 composta mais rápido, que é você separar o processo do produto, certo? Toda questão de regra de 3 é geralmente fazendo alguma coisa. Então, você vai separar aqui o processo do produto, certo? O produto é sempre aquilo que está sendo produzido. Então, vamos analisar aqui quais são as grandezas que a gente tem. Numa gráfica existem 3 impressoras. Então, a gente tem aqui, impressoras que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia. Então, outra grandeza que a gente tem aqui, é horas por dia. Durante 4 dias, então a gente tem aqui o tempo, né? Imprimindo 240.000 folhas, Então, as folhas aqui, no caso a impressão, é o produto. Então, tudo isso aqui vai ser o processo e as folhas serão o produto. Agora, vamos colocar aqui os valores que estão aparecendo. No gráfico existem 3 impressoras que funcionam 10 horas por dia durante 4 dias e produzem 240.000 folhas. 240.000 é o produto a gente sempre vai deixar aqui para o final. A gente vai fazer uma separação aqui do processo com o produto. Tendo-se quebrado uma das impressoras, então se era 3 e quebrou uma, ficou com 2. E necessitando-se imprimir em 6 dias, olha o tempo aqui, 6 dias, 480.000 folhas, o produto vai aqui. Quantas horas por dia, horas por dia, X, deverão funcionar as 2 máquinas restantes? Então, a gente armou aqui o nosso probleminha, tá? E como é que a gente vai resolver agora? Como a gente separou o processo do produto, a forma de resolver é a seguinte: a gente vai multiplicar em linha todo o processo, chegar aqui no produto, a gente cruza, tá? Então, aqui embaixo da mesma forma, multiplica em linha, chegou aqui, cruza. Então, o processo de resolução é esse. Só que antes de fazer essa resolução, eu vou dar uma analisada aqui se eu posso simplificar algumas coisas, tá? 3 e 2 não dá para simplificar por ninguém, eu vou repetir. 3 e 2. 10 e x também não dá para simplificar, né? Porque o número é o x. 4 e 6. Concorda comigo que 4 e 6 ambos são números divisíveis por 2? Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3.
E nesse 240.000 e 480.000, de cara, a gente já pode tirar aqui os zeros, ficando 24 e 48. E 24 e 48 eu já percebi que ambos são divisíveis por 24. 24 dividido por 24 vai dar 1, 48 por 24 vai dar 2. Olha aí o tanto de número que a gente reduziu. Então, continuando aqui, ó, multiplica em linha até chegar aqui o produto, chegou aqui, cruza. O resultado dessa multiplicação vai dar, ó, 3 vezes 10, 30, 30 vezes 2, 60, e 60 vezes 2 vai dar 120. Vou fazer aqui em cima, 120. Aqui embaixo também da mesma forma, ó, multiplica em linha e cruza. 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x, 6x vezes 1 vai dar 6x. Então, 120 igual a 6x é a mesma coisa que 6x igual a 120. Então, x é igual a 120 e o 6 que está multiplicando passa dividindo. 120 dividido por 6 vai dar 20. Então, aí a nossa resposta final é 20, que vai ser aqui a nossa letra A. Ok, pessoal? Vamos para mais um exemplo aqui de regra de 3 composta aí para fixar melhor. Vamos lá. Em um laboratório de química trabalham 16 químicos e produzem em 8 horas de trabalho diário 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância com 10 horas de trabalho por dia? Então, mais uma vez, vamos separar aqui o processo do produto e vamos analisar aqui quais são os tipos de grandeza que a gente tem, né? Em um laboratório de química trabalham 16 químicos. Então, nós temos os químicos e produzem em 8 horas de trabalho diária, então horas por dia, 240 frascos de uma substância. Então, esses frascos aqui, ó, é o que está sendo produzido, é o nosso produto. Então, vamos começar a colocar os valores. 16 químicos trabalham 8 horas por dia e produzem 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos, X vai aqui, são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância com 10 horas de trabalho por dia? 10 vai aqui. Ok? Então, mais uma vez, como é que a gente vai fazer? Ó? Multiplica em linha, chegou aqui no produto, cruza, embaixo da mesma forma, ó, multiplica em linha e cruza. Ó, se vocês quiserem resolver com os números que está aqui, vai dar o mesmo valor, tá? Que é tudo proporcional, só que eu gosto de simplificar para trabalhar com números menores. 16 de x não dá para simplificar porque o número é x. 8 e 10 são números divisíveis por 2, 8 dividido por 2 é 4, 10 por 2 é 5. 240 e 600 de cara eu já posso tirar esse 0 e esse 0. Ficou 24 e 60, são números que dá para dividir por 12. 24 por 12 vai dar 2 e 60 por 12 vai dar 5. Então, vamos lá. Multiplicar logo aqui embaixo, que é a linha que está o x, vai ficar, ó, x vezes 5, 5x, 5x vezes 2, vai dar 10x. Igual, agora multiplicando aqui a linha de cima, (16 vezes 4 vezes 5, se eu fizer logo 5 vezes 4 vai dar 20, e 20 vezes 16 vai dar 320. Então, x é igual a 320, x é igual a 320, esse 10 que está multiplicando passa dividindo,
320 dividido por 10, a divisão por 10 é só cortar aqui o zero, vai dar 32. Então são necessários aí, ó, 32 químicos, no caso aqui é a nossa letra D, para realizar aí esse produto. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, regra de 3 simples e composta. Lá nos exercícios vão ter bastante questões de Enem lá para vocês praticarem. Então, tchau e até a nossa próxima aula.